Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é sempre uma satisfação poder estar aqui com os irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu sou o presbítero Leonardo Souza e ficou em minha incumbência estar hoje com os irmãos estudando a lição de número 5 da nossa revista EBD Betel Dominical, que nesse trimestre estamos estudando acerca dos profetas menores do Antigo Testamento. E eu quero logo de início passar aos irmãos que todos os slides da nossa aula possuem ali no canto inferior um QR Code. E se os irmãos centralizarem ali a câmera do seu celular, não precisa bater foto. É só centralizar aquela câmera ali e você vai ter a opção de baixar. Vai abrir um link para que os irmãos consigam fazer o download, baixar o arquivo com toda a nossa apresentação, com todos os nossos slides, para que os irmãos possam estudar ou até mesmo estar utilizando esses slides como material de apoio na ministração das aulas dos irmãos neste próximo domingo. Bom, como eu falei, nós estamos entrando na lição de número 5. Mas antes, como já é de costume, vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar e que venha nos revelar mais da sua palavra ao longo do estudo que nós vamos agora estar iniciando. Então, oremos. Amado eterno Deus, estamos na tua presença, te agradecemos pelo privilégio de estar estudando a sua maravilhosa palavra. Deus, neste momento, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos capacita para que nós consigamos ensinar, aprender e ensinar mais da tua palavra. Sê conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E aí nós já conseguimos, irmãos, agora entrar no estudo propriamente dito da nossa lição, que é a lição de número 5 da nossa revista, que fala, que tem por título Obadias, o juízo divino virá. Interessante que nós temos como textuário da nossa lição, está lá em 1 Pedro 5, verso 6, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, vos exalte. E a verdade aplicada da nossa lição, que diz o seguinte: andemos em espírito, para não sermos dominados pela soberba, revanchismo e ódio, mas revestidos de amor e bondade, confiando no Senhor. E os objetivos desta nossa lição, que são mostrar o cenário da mensagem de Obadias, destacar o pecado do povo de Edom e apresentar lições de Obadias para os dias de hoje. Para você que está aí de posse da nossa revista EBD Betel Dominical, pode acompanhar a introdução dessa lição, que diz: o livro de Obadias tem a peculiaridade de proferir suas palavras contra os edomitas, por causa do mal que causaram a Judá e Jerusalém. A mensagem de Obadias retrata a ira de Deus contra os edomitas. E logo de início, irmãos, nós entramos no tópico de número 1 da nossa lição, que fala exatamente sobre o cenário da mensagem do profeta Obadias. Eu quero deixar para a nossa meditação em Obadias, versículo de número 3. Por quê? Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, possui apenas um capítulo. E diz o seguinte: a soberba do teu coração te enganou. Obadias, capítulo 1, versículo de número 3. Irmãos, os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. E nós estudamos em lições anteriores acerca de Jacó, acerca de Esaú, acerca do péssimo comportamento de Jacó ao simplesmente ele chegar ali e, de forma não ética, Jacó compra a primogenitura de Esaú, oferecendo em troca um prato de lentilhas. Claro que nós temos que considerar que, se por um lado
Jacó ofereceu um prato de lentilhas para comprar, significa que Esaú quis vender algo tão valioso, trocando por algo tão insignificante, se deixando levar por algo de momento, trocando a bênção da primogenitura que estava sobre a sua vida. Então, diante disso, nós vimos ali, nessa história, todo um conflito entre dois irmãos, entre Jacó e Esaú. Entretanto, nós vemos lá no Gênesis, capítulo de número 33, verso de número 4, que houve um concerto entre Jacó e Esaú. E quando nós olhamos para os edomitas são descendentes de Esaú. E nós vemos que, no entanto, eles ignoram esse concerto e permanecem nutrindo em relação a Israel todo aquele ódio, todo aquele revanchismo sobre a nação de Israel. Ou seja, então, nós vemos aqui que existe uma soberba. Os edomitas são soberbos. Por que soberbos? Porque eles acreditam que, pela sua posição geográfica, não há nação, não haveria inimigo capaz de atacá-los e destruí-los. Então, eles são soberbos. E nós vamos ver aqui que eles se colocam a hostilizar Israel. Eles tripudiam em cima do sofrimento de Israel. Eles simplesmente riem da desgraça alheia. Riem do sofrimento, da aflição de Israel. E Deus não se agrada disso. Aí talvez você vá falar, mas irmão Leonardo, nós entendemos ali que houve um peso da mão do Senhor sobre Israel. Sim, havia um peso, havia uma correção de Deus sobre Israel. Entretanto, isso não dava o direito aos edomitas de rirem do sofrimento da sua nação irmã, que é Israel. Então, nós começamos a meditar no estudo, irmãos, dessa nossa lição, e nós vemos que Deus levanta Obadias com uma missão, com uma mensagem de juízo sobre os edomitas. De antemão, eu já afirmo aos irmãos o seguinte: não é uma mensagem que visa o arrependimento, não. É uma mensagem de Deus para os inimigos de Israel, afirmando, sacramentando que eles sofrerão o juízo, o peso da mão do Senhor por conta daquele comportamento. Deus os faz saber por que o juízo virá sobre eles. Mas não busca nessa mensagem arrependimento. E nós vamos entender ao longo do estudo dessa lição por que não havia ali um espaço para arrependimento. Ou seja, a lição que nós vamos estudar nos chama a atenção acerca do comportamento entre irmãos. O sentimento de revanchismo, de afronta, de impiedade entre irmãos, porque nós vimos que os edomitas foram impiedosos em relação à nação de Israel. Ou seja, eles não tiveram piedade de Israel. Agiram motivados pelo ódio, pelo revanchismo, pela soberba, pelo orgulho. Nós vamos ver tudo isso ao longo do estudo dessa lição. Ou seja, eles quiseram se prevalecer da desgraça alheia. Então, o estudo do livro de Obadias, o estudo dessa lição, irmãos, ele vem reforçar em nós o perigo, as consequências terríveis que recaem sobre aqueles que se prestam a se vangloriar, a se alegrar da desgraça, do sofrimento, da queda de um irmão. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Então, o cenário da mensagem de Obadias é exatamente esse. É um cenário que retrata a soberba de Edom, o orgulho dos edomitas, frente ao sofrimento do povo de Israel. E nós vamos discorrer nesse tópico de número 1 da nossa lição em 3 subtópicos. Nós vamos conhecer um pouco mais acerca de Obadias.
nós vamos falar acerca do teor, do conteúdo, da mensagem do Obadias. E vamos reiterar, vamos ratificar, vamos confirmar que Deus comanda a história. E já no tópico de número 1.1 da nossa lição, eu quero deixar para a nossa meditação um fragmento do texto da nossa revista, que diz o seguinte: o nome Obadias significa servo do Senhor. Nada mais é dito a respeito dele, e suas palavras revelam um pouco de quem de fato é o profeta Obadias. Irmãos, diante desse cenário todo que nós relatamos na parte introdutória do estudo da nossa lição, nós vemos que Deus levanta Obadias com uma mensagem de juízo sobre os inimigos de Israel. E vale destacar, mais uma vez, ao contrário do que vimos no teor, no conteúdo das mensagens de Oséias, de Amós, de Joel, a mensagem confiada a Obadias pelo Senhor, ela não busca, ela não tem como objetivo o povo de Judá. Não é uma mensagem direcionada a Israel. É uma mensagem direcionada a Edom e não limitada a Edom, mas a todos os inimigos de Israel. Ou seja, não é uma mensagem restrita aos edomitas, mas ela é extensiva a todos os inimigos de Israel. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa mensagem de Obadias, ela segue a mesma linha que Deus conferiu, que Deus confiou a Jonas, que Deus confiou a Naum. Ou seja, não era uma mensagem direcionada ao povo de Israel, ao povo de Deus. Não, era uma mensagem direcionada a inimigos do povo de Deus. E diante disso, nós avançamos aqui e nós vemos o seguinte, que logo no início dessa mensagem, você entende que o nome Obadias significa servo do Senhor. E Obadias, ao iniciar a ministração dessa mensagem, ele logo fala o seguinte: esta é a mensagem do Senhor. Ou seja, ele não faz nenhuma... ele não aumenta, ele não acrescenta nada à mensagem que Deus determinou que ele entregasse. Obadias é fiel àquilo que Deus o mandou falar. Ele falou, ele entregou a mensagem exatamente como Deus disse para fazer. Essa é a mensagem do Senhor. E falou. Isso reflete, ao vermos a forma como Obadias ministra, entrega essa mensagem, nós vemos aqui características claras de um verdadeiro servo de Deus. Ele é obediente à voz do Senhor. Ele se coloca a ir entregar a mensagem em obediência ao Senhor. Ele é fiel à mensagem que Deus o confiou a falar. Ele não aumenta nem diminui. Ele fala exatamente aquilo que Deus o mandou falar. E isso mostra exatamente, revela um pouco do caráter de Obadias, como um servo de Deus, fiel, obediente, submisso à vontade do Senhor. Então, com isso, nós conseguimos, apesar de nós não vermos maiores informações acerca da biografia de Obadias, nós conseguimos, por essas informações, por essas características, pela maneira como ele se comporta ao ministrar, ao entregar a mensagem, nós terminamos aprendendo, conhecendo um pouco mais acerca desse grande homem e servo do Senhor. E nós conseguimos avançar, então, para o subtópico de número 1.2 da nossa lição, onde nós vamos estudar um pouco mais a fundo, entender melhor a mensagem de Obadias. E eu quero deixar para a nossa meditação em Obadias, verso de número 10, que diz o seguinte: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre.
Ou seja, a mensagem que Obadias leva a Edom, aos edomitas, não é uma mensagem que busca o arrependimento. Não. A mensagem que nós vemos Obadias, a mensagem da parte de Deus que Obadias vai entregar aos edomitas, é uma mensagem não direcionada a Israel, é uma mensagem direcionada aos inimigos do povo do Senhor e é uma mensagem de juízo. Não é uma mensagem de exortação. Porque quando você ministra uma mensagem, quando é uma mensagem exortativa, como nós vimos no estudo da lição anterior, que foi acerca de Amós, a exortação visa uma correção, visa um arrependimento, visa o quê? Acertar. A mensagem de Obadias não. É uma mensagem de juízo. É uma mensagem que vem afirmar que o juízo de Deus é certo sobre aquele povo. E Deus fala por que o juízo é certo. Porque Deus não pune ninguém sem que a pessoa não saiba exatamente por que ela está sendo punida. Então, esse é o teor da mensagem de Obadias. Ou seja, a maldição de Deus sobre os inimigos de Israel. A maldição de Deus sobre aqueles que amaldiçoam o povo de Deus. E isso vem ratificar, vem confirmar o que nós lemos em Gênesis, capítulo 12, verso de número 3, quando Deus faz a promessa ao patriarca Abraão e fala o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos já na introdução dessa lição que os edomitas se alegravam com o sofrimento de Israel. Eles se sentiam soberbos, eles se sentiam felizes, alegres com a desgraça da sua nação irmã, Israel. Então, este comportamento suscita a ira de Deus sobre eles. E Deus, como é fiel à sua palavra, nós vemos o quê? Deus aqui confirmando, fazendo valer a promessa que ele fez ao patriarca Abraão. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Quem te abençoar, será abençoado. Por isso que é tão maravilhoso hoje, quando nós vemos uma nação abençoando Israel, quando nós oramos em favor de Israel. Porque quando nós oramos abençoando Israel, a bênção de Deus vem sobre nós. Isso é o quê? Cumprimento da palavra de Deus. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Da mesma maneira que quando nós vemos uma nação se levantando contra os interesses de Israel, é fácil entender que o peso da mão de Deus também virá sobre essa nação. Então, quando nós vemos posicionamentos políticos trazendo para os dias atuais, quando nós vemos um governo se posicionando contra Israel, é motivo, sim, de nós nos preocuparmos, porque se uma nação se levanta contra o povo que Deus escolheu, certamente o peso da mão de Deus recai sobre essa nação. Mas aí talvez você vai dizer para mim, mas irmão Leonardo, o cativeiro babilônico foi peso de Deus sobre Israel. Foi peso de Deus. Entretanto, o cativeiro babilônico sobre Israel tinha uma finalidade. Qual era? O arrependimento. Era uma correção de Deus sobre Israel. O juízo de Deus havia recaído sobre Israel por conta de Israel ter se distanciado. Judá se distanciou da palavra de Deus. Então, o peso da mão de Deus recaiu sobre Judá. Entretanto, tinha um objetivo. Era o quê? Destruir Israel? Não. Destruir Judá? Não. Era o quê? Arrependimento. Então, diante disso, o peso da mão de Deus estava sobre Israel. Isso era fato. O que não outorgava, o que não dava direito aos edomitas de rirem, de tripudiarem em cima do sofrimento alheio. E aqui já fica uma lição para nós. Quão terrível é se alegrar
pelo sofrimento de uma outra pessoa. Quão terrível é se alegrar da desgraça alheia, se alegrar pela queda de um irmão. Aí você está falando, não, mas aqui a gente está falando sobre Edom. Estou. Só que esse comportamento, esse sentimento, infelizmente, nós vemos ainda nos nossos dias. Quando nós vemos alguém compartilhando em rede social, olha quem caiu, olha quem está excluído, olha quem está vivendo uma aflição. Não queira colocar a tua mão onde Deus colocou a dele. Se Deus está tratando sobre o irmão, se Deus permitiu, né, se alguém está colhendo consequências dos seus erros, irmãos, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória do Senhor. Eu peço perdão a Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir perdão ao Senhor. Isso é o processo de santificação. Então, quando nós olhamos, irmãos, o peso da mão de Deus sobre o irmão e nos alegramos com isso, é algo de terrível que recai sobre a nossa vida. Porque nós estamos recaindo exatamente no erro que nós vemos os edomitas caindo. Como? Se alegrando do sofrimento alheio. Irmãos, se eu vejo que um irmão caiu, a minha obrigação é orar para que Deus abençoe, para que Deus dê força, para que ele venha superar aquele momento, atravessar essa situação e sair do outro lado vitorioso. Porque é isso que Deus estava tratando com Israel. Nós vamos ver mais adiante nessa lição. Então, nós temos que compreender o quê? Que a postura dos edomitas foi uma postura condenável pelo Senhor. Da mesma maneira que a postura de muitas pessoas hoje é uma postura condenável. Quando se alegram, se vangloriam pela queda do irmão. O que fala na palavra de Deus? Quem está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, se eu vejo que o meu irmão caiu, irmãos, Deus tenha misericórdia dele, que Deus ajude. Para que ele venha se arrepender e se acertar. E não vou me vangloriar. Tá vendo? Ela nariz em pé. Olha lá, caiu. Não. Deus não se agrada desse tipo de comportamento. E diante disso, nós vimos aqui o peso da mão de Deus sobre Edom. Nós vimos aqui que os edomitas são o quê? Descendentes de Esaú. Então, eles nutriram no coração um sentimento de vingança. E a vingança pertence a Deus e não a nós. Vamos refletir sobre o que Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 19, que diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É o que nós vemos aqui. Ou seja, porque a vingança de Deus é fundamentada na sua justiça. E a vingança humana é pautada, fundamentada nas suas emoções, num sentimento de revanchismo. E é isso que nós vemos aqui nos edomitas. Ou seja, esse sentimento, essa emoção, essa coisa de querer se vingar, esse revanchismo, isso não reflete justiça. A justiça de Deus, ela é perfeita, porque ela é reta, ela é livre de emoções, ela é fundamentada na justiça divina. Então ela é certa. Por isso que a Bíblia nos ensina o quê? Que a vingança pertence a Deus. Mas essa vingança divina em nada se assemelha com a vingança humana. Então é importante nós, quando estivermos ministrando essa aula, frisarmos exatamente isso para os nossos alunos. Então, irmãos, a correção de Deus estava sobre Israel. Mas aquele cativeiro era passageiro, visava o arrependimento. Agora, a mensagem de Deus para os edomitas era uma mensagem de juízo, não visava arrependimento. Por quê? Esse sentimento era tão terrível que corrompeu o interior deles, ao ponto de não haver espaço para arrependimento. E Deus sabia disso. Então veio o juízo divino. A mensagem de Obadias aos edomitas era uma mensagem de destruição, aniquilação daquele povo. E aí nós entramos no subtópico de número 1.3 da nossa lição, que fala exatamente que Deus comanda a história.
Eu quero deixar para a nossa meditação em Obadias, versículo 1, que diz que a visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. O que isso significa, irmão Leonardo? Significa que o mesmo Deus que permite o cativeiro babilônico, o mesmo Deus que você que conhece bem a história, você vê ali Deus chamando Nabucodonosor meu servo. Por que meu servo? Porque aquilo que ele estava fazendo, ele só estava fazendo pela permissão de Deus. Estava tudo debaixo do total controle das mãos do Senhor. Nós vemos aqui exatamente o quê? Deus falando que nações se levantariam contra Edom. Claramente, se nós formos observando a história, nós vamos ver que cada uma dessas nações que se levantou contra os edomitas, eles tiveram uma razão dentro daquele contexto histórico. Entretanto, aquele contexto estava subordinado a um propósito maior da parte de Deus, porque nada acontece fora do comando, fora da direção do Senhor. Trazendo isso para os dias atuais, o que significa dizer? Nós vemos guerras, vemos rumores de guerra, vemos uma violência crescente nos nossos dias, vemos corrupção. Deus perdeu o sentido de tudo, controle de tudo. Não, irmãos. Deus permanece rigorosamente no comando da história. Nada foge ao seu comando. Tudo o que está acontecendo, claro, você vai me dizer, tem uma explicação disso, tem uma explicação dessa guerra, concordo. Porém, todo esse contexto está subordinado ao propósito maior de Deus sobre todas as coisas. E é isso que nós vemos aqui. Nós vemos o quê? Tudo isso que estava acontecendo aqui aos edomitas, tudo que Israel estava sofrendo, fazia parte de um plano maior da parte do Senhor. Para quê? Para abençoar, para honrar, para exaltar o seu povo. E é isso que nós vemos. Diante disso, nós facilmente conseguimos compreender que Deus possui total comando de todas as coisas. A história desse mundo está subordinada aos propósitos divinos, indiscutivelmente. E nós conseguimos, de antemão, finalizar esse primeiro tópico da nossa lição e aprendemos juntos que a mensagem de Obadias é um alerta de Deus para todos, mostrando que Deus resiste ao soberbo. E nós, de antemão, podemos, então, entrar para o tópico de número 2, onde nós vamos reforçar aqui acerca do pecado dos edomitas. Eu quero deixar para a nossa reflexão esse fragmento da nossa revista, que diz o seguinte: os pecados cometidos por Edom, que levaram a esse terrível juízo, foram orgulho e crueldade. Nós vemos o quê? O orgulho dos edomitas, a impiedade deles sobre o sofrimento dos seus irmãos, da sua nação irmã, que era Israel. Foram cruéis, se alegraram da desgraça alheia. Eles se vangloriaram do sofrimento de Israel. E isso aqui, irmãos, nos serve, como eu falei, de um alerta. Os edomitas foram soberbos. Eles achavam que por causa da sua posição geográfica, eles jamais poderiam ser atacados e destruídos por inimigos. E Deus mostra para eles que quando Deus quer, ninguém pode impedir. Então é importante, irmãos, mais uma vez eu chamo a atenção acerca o quê? Do nosso comportamento como servo de Deus em relação aos nossos irmãos. A relação à queda de um irmão, em relação ao sofrimento de um irmão. Isso é algo terrível demais. E nós vemos aqui, em Obadias, que Deus condena esse sentimento, condena essa atitude dos edomitas e desce o juízo sobre essa nação.
destruindo, aniquilando toda uma nação. Por quê? Porque se levantou, se colocou a se alegrar com o sofrimento alheio. Então, irmãos, eu chamo a atenção mais uma vez. Cuidado. Nós estamos hoje na era digital. Quantas e quantas postagens nós vemos em redes sociais de irmãos compartilhando o fracasso dos seus irmãos, compartilhando o pecado de irmãos. Tem até uma determinada página aí numa rede social que fala sobre fuxico. Eu não vou dar nem o nome completo dela, porque não quero entrar nesse mérito aqui, mas traz justamente o que? Fofocas, disse-me disse, do meio evangélico. Irmãos, isso não é postura de quem teme a Deus. E quem se alimenta disso está se contaminando, somente se contaminando. Mas eu louvo ao Senhor, porque nós estamos hoje sendo alimentados pela palavra do Senhor. Então, vamos nos afastar daquilo que nos contamina, daquilo que nos envenena, e vamos nos alimentar daquilo que Deus tem a nos revelar. Fuxico, irmão, não é coisa de servo de Deus. Servo de Deus não está metido em fuxico, não está metido em disse-me disse, não está metido em fofoca. A vida do irmão é do irmão. Que Deus abençoe, que Deus o ajude. Se chega ao nosso conhecimento algo, a nossa obrigação é orar para que Deus ajude e tenha misericórdia do nosso irmão, para que ele venha se reerguer e seguir firme até chegar no céu. Essa é a nossa obrigação. Então, o pecado de Edom é algo terrível, é algo abominável, algo que suscitou a ira da parte do Senhor. E é isso que nós vemos nessa lição. E entramos aqui nesse tópico de número 2. Nós vamos ainda discorrer acerca de 3 subtópicos. Nós vamos falar acerca da punição de Edom. Nós vamos falar acerca da violência que agrava os conflitos. Nós vamos falar sobre Judá, que será restaurada pelo Senhor. Tópico 2.1, a punição de Edom. Deus para a nossa meditação, versículo 18, irmãos, que diz o seguinte: e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. O que nós vemos aqui? A mensagem para os edomitas é a mensagem que reflete o quê? A punição de Deus sobre Edom. Deus usa a deslealdade e a conspiração de nações vizinhas a Edom para cumprir os propósitos de Deus, o juízo de Deus sobre Edom. Ou seja, mais uma vez nós vemos o quê? Deus dominando a história. Deus aqui abatendo a soberba dos edomitas. Deus aqui jogando por terra realmente todo aquele sentimento de superioridade que eles se colocaram ali sobre Israel. Porque quando eu, irmãos, aponto o erro do meu irmão, quando eu critico e me alegro com o sofrimento, com a desgraça do meu irmão, automaticamente eu estou me colocando numa posição de superioridade a ele. Por isso que, ao fazer isso, eu estou falando que eu sou infalível, eu sou indestrutível, porque era isso que os edomitas achavam. Eles achavam que eles não poderiam ser destruídos. Eles achavam que eles não poderiam ser aniquilados. E Deus mostra para eles exatamente o inverso. Você vai ver à frente acerca da restauração de Judá. Em contrapartida, nós vemos o quê? A aniquilação completa de Edom. Em Obadias, versículo de número 4, nós temos um versículo aqui muito importante, que diz o seguinte: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Vale destacar o seguinte: se te elevares. Ou seja, não era Deus que estava elevando,
Eram eles que estavam se elevando, se colocando numa determinada posição que não era deles. Irmãos, deixa Deus te exaltar. Não queira você se colocar numa posição que Deus não te colocou. É o que nós vemos aqui. Porque quando Deus exalta, não há quem consiga humilhar. Agora, quando Deus abate, não há quem consiga exaltar. E é isso que nós vemos aqui. Se te elevares, Edom se colocou numa posição de superioridade em relação a Israel. Quando ele estava rindo do sofrimento, estava rindo da aflição. Achavam que eram indestrutíveis. Debocharam, se alegraram, se vangloriaram. E aí Deus faz o quê? Abate o soberbo. Trazendo para os nossos dias. A mensagem é clara, é objetiva. Observe com cuidado essas pessoas que hoje têm rido, apontado e promovido em redes sociais a queda de irmãos, o sofrimento de irmãos, as falhas de irmãos, e tem hoje disseminado isso em redes sociais. Deus é justo e é fiel à sua palavra. Uma coisa é o peso da mão do Senhor estar sobre alguém. Outra coisa é eu querer colocar a minha mão onde Deus está com a dele. Não faça isso. E é essa a lição que nós aprendemos aqui nesse estudo. E avançamos para o tópico de número 2.2, que diz que a violência agrava o conflito. Deixo para a nossa meditação em Números 20, verso 18, que diz: porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. O que é isso aqui, irmãos? Quando Moisés pede ao rei de Edom que libere o seu acesso pelas terras edomitas, e Moisés fala o seguinte: permita que eu passe pelas suas terras, e tudo que nós eventualmente formos consumir, água, alimento, nós vamos pagar por isso. E a resposta dada foi o quê? Uma resposta violenta, agressiva, não permitindo. Uma resposta motivada o quê? Pelo passado. Os edomitas desconsideraram a história, a origem. Era uma nação irmã. Os edomitas originários de Esaú, Israel, originário de Jacó. Ou seja, e eles ignoram tudo isso, se deixando levar pela mágoa, pelo revanchismo. É isso que nós vemos aqui. E aí nós ainda podemos meditar lá no livro, lá de Provérbios 15, verso 1, que diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse tópico, irmãos, ele vem nos advertir acerca dos perigos de nós fabricarmos inimigos para nós mesmos. Lamentavelmente, irmãos, ao longo da nossa vida, vão surgir pessoas que querem se tornar nossos inimigos, que vão agir de inimizade em relação a nós. Não há como nós, infelizmente, fugirmos disso. São pessoas que dependem da misericórdia de Deus sobre a vida deles. Só que cabe a nós não fabricar isso. Como? Nós somos embaixadores da paz. A nossa missão é o quê? Sermos mansos. Não estamos aqui para entrar em nenhum tipo de revanchismo, querer pelas nossas mãos nos vingar de ninguém, nada disso. Então é isso que nós entendemos aqui. Interessante que toda a violência cultivada pelos edomitas, você vai ver mediante o juízo de Deus sobre esses homens e mulheres, sobre esse povo, volta tudo para eles. Por quê? Porque eles simplesmente desconsideraram a lei da semeadura, que é válida. Isso nós vamos ver ainda mais adiante na nossa lição.
Porque enquanto Edom vai ser destruído por essa violência, por esse pensamento, por esse pecado, nós vemos já no tópico de número 2.3 da nossa lição que Judá será restaurada. Diz assim: e subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias, versículo 21. Promessa de restauração da parte de Deus sobre Judá. Por quê? A nação de Israel estava sendo cobrada pelo Senhor, estava debaixo do peso da mão de Deus. Mas tinha ali um objetivo. Qual era? O arrependimento, o conserto da nação. Então havia, mediante o conserto, o arrependimento, uma promessa de restauração sobre Judá. A bênção do Senhor permanecia sobre Israel. A provação iria passar, o cativeiro iria acabar. Em contrapartida, nós vemos o quê? Nós vemos a aniquilação de Edom. Certamente, irmãos, esse versículo nós podemos fazer um link lá com Apocalipse 11, verso 15, acerca da promessa do reino de Deus sobre esse mundo. Ou seja, será o que? A recompensa dos santos, a recompensa dos salvos. O reino divino virá. E é isso que nós estamos vendo aqui. Uma promessa de restauração. A bênção do Senhor estava sobre Israel. Deus estava repreendendo Israel, mas a bênção permanecia. A promessa continua válida, continua de pé. Em contrapartida, aqueles que estavam rindo sucumbiram, porque se exaltaram. Enquanto Israel estava se humilhando, Edom se exaltou. E aí Deus faz o quê? Deus exalta o humilhado e abate o soberbo. É isso que nós vemos aqui. E conseguimos concluir esse segundo tópico da nossa lição, onde nós aprendemos que a solidariedade e a cordialidade e a generosidade são essenciais à vida e às relações de todos aqueles que não desejam experimentar as mazelas que a soberba, infelizmente, produz. Então, irmãos, o que é isso? Lei da semeadura. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Deus é perfeito, Deus é santo. E nós entramos no terceiro tópico da nossa lição. Obadias para hoje. Eu quero deixar para a nossa reflexão esse fragmento do texto da nossa revista, que diz que a profecia de Obadias foi uma denúncia contra o comportamento de Edom. Nós vimos aqui, irmãos, nesse estudo, que os edomitas são descendentes de Esaú. Ou seja, eles fomentaram uma inimizade lá do passado, ignorando um conserto que houve, que nós vimos em Gênesis, capítulo 33, verso 4. E isso nos serve, irmão, de advertência acerca de nós guardarmos mágoas, rancores, inimizades do nosso passado. Tem uma frase de William Shakespeare que diz o seguinte, que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. O que significa dizer? Quando você guarda mágoa de alguém, quando você guarda rancor de alguém, quando você guarda raiva de alguém por algo que ele fez lá, há anos e anos atrás, você não vai, irmãos, envenenar aquela pessoa. Você está envenenando a si mesmo. Esse sentimento envenena a você mesmo e não ao outro. Então, quando eu guardo mágoa, quando eu libero perdão, eu estou me libertando desse sentimento terrível. E é isso que nós vemos aqui. Nós vemos que os edomitas nutriram ao longo dos anos esse sentimento terrível, que foi o quê? Que foi corrompendo, que foi infectando a alma e o caráter desse povo. Algo tão terrível que nós vemos que Deus ministra uma mensagem por Obadias, não de arrependimento,
mas de juízo. Por quê? Não havia espaço para arrependimento no coração deles. Tão tomado, dominado pelo rancor, pela soberba, pelo ódio, pelo orgulho. Não havia espaço para arrependimento ali. E aí nós, exatamente, nesse último tópico dessa lição, nós vamos falar acerca da lei da semeadura e a retribuição. Vamos falar sobre o dia do Senhor. E vamos fechar essa lição sobre o alerta deixado a nós por essa mensagem de Obadias. No tópico 3.1, fica para a nossa meditação o versículo de número aí 10 de Obadias, que diz que por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Irmãos, a soberba de Edom foi tão grande que eles ignoraram a lei da semeadura. Eles desconsideraram que todo aquele mal que eles estavam semeando, eles iriam colher. Mas, irmão Leonardo, nós vivemos hoje o tempo da graça, a dispensação da graça. Hoje nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é legalidade para pecar, não é legalidade para fazer o que é errado. O livre-arbítrio nos torna exclusivamente, integralmente e unicamente responsáveis por tudo aquilo que nós semeamos. Eu sou livre para semear, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. Ou seja, então isso aqui nos fala mais acerca da justiça de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Então nós vemos aqui o quê? Os edomitas, todo aquele mal que eles desejaram a Israel, tudo aquilo que eles riram de Israel, todo aquele sofrimento que eles se alegraram acerca de Israel, toda aquela maldade voltou sobre eles. Esse é o juízo de Deus. Essa é a vingança do Senhor. É algo que não é fundamentado em revanchismo, mas em justiça. Devolveu para eles o mal que eles mesmos semearam. Isso é justo, da parte de Deus. Irmãos, não se engane. Deus é fiel à sua palavra. E nós avançamos aqui para o tópico 3.2, que fala sobre o dia do Senhor. Deixo para a nossa meditação em Obadias, verso 15, que diz o seguinte: porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. E aqui, irmãos, eu abro um link muito importante aqui. Quando nós falamos sobre o dia do Senhor, nós falamos sobre o dia da manifestação plena da justiça de Deus. Entretanto, quando eu falo dia do Senhor aqui, é algo que não se limita ao dia do Senhor, ao dia apocalíptico, ao grande dia do Senhor. O dia onde o Senhor manifestará a sua justiça sobre todo mundo. O dia do Senhor, quando Obadias fala aqui, nessa mensagem vemos a vingança do Senhor, fundamentada na sua justiça, sendo lançada sobre Edom, ou seja, para os seus dias também. É o dia que chega para a justiça do Senhor para os edomitas. E chegou. É o quê? É o dia da colheita. É o dia deles colherem tudo aquilo que eles semearam. Então, quando nós falamos acerca do dia do Senhor, a cobrança de Deus vem para aquele tempo sem anular o dia apocalíptico, o que há de vir. O que eu estou querendo dizer aqui? A recompensa da maldade dos edomitas, eles colheram o mal que eles semearam naquele tempo. Deus manifestou a justiça. Aquela nação foi aniquilada pelo Senhor. O peso da mão de Deus, o juízo caiu sobre eles. O dia do Senhor se manifestou para Edom. E não anula o fato de que todos aqueles que morreram dentro daquele contexto de erro, pecado, maldade, impiedade, naquele grande dia,
eles serão julgados lá no juízo final e serão condenados por toda a eternidade. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui? Estou falando sobre o dia do Senhor. O mal que hoje uma pessoa faz ao outro, não tenha dúvidas, a lei da semeadura é válida. Ele vai colher aquela maldade hoje, no tempo dele, ele vai colher o que ele está fazendo. E isso não anula, se ele não se arrepender, porque nós estamos na dispensação da graça, se ele não se arrepender daquele erro e não se acertar, lá na frente, no dia do Senhor, ele vai ser julgado e condenado por toda a eternidade. Porque o dia do Senhor é o dia o quê? Da justiça, onde os humilhados serão exaltados, os salvos serão recompensados. Aleluia! E todos aqueles que estão praticando a impiedade serão condenados. O dia do Senhor. Conseguiram compreender aqui? Então é interessante nós fazermos aqui esse paralelo entre o dia do Senhor dentro do nosso contexto, dentro do tempo que vivemos, ou seja, a justiça do Senhor sendo manifesta, a colheita sobre tudo aquilo que nós fazemos de errado aqui, nesse tempo, e, mediante o não arrependimento, lá no dia do Senhor, no dia do juízo final, lá no Apocalipse, essas pessoas que hoje vivem na impiedade e que morrerem aqui na prática do erro, lá recairão nesse juízo. Por que eu falo eles? Porque a promessa de Deus para a igreja não é de juízo, é de vitória, é de bênção. É o quê? É de salvação, é de vida eterna, é do céu, é de galardão. Não há juízo de Deus destinado para a igreja. Nós estudamos isso quando nós vimos acerca do livro de Apocalipse. Agora, é importante nós compreendermos aqui, estou falando acerca da lei da semeadura, manifestação do juízo de Deus, da justiça de Deus, de acordo com aquilo que nós estamos semeando aqui, sem anular lá na frente o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Amém, irmãos? E nós entramos aqui no último tópico dessa lição, o alerta de Obadias. Eu quero deixar para a nossa reflexão esse fragmento do texto da nossa revista, que fala que a profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho, a arrogância e a falta de cordialidade e empatia entre os homens. Ou seja, nós não devemos, irmãos, pagar o mal com o mal. Não devemos utilizar o mal que fizeram a nós lá no passado como bengala, como justificativa para hoje praticarmos o mal em relação a eles também. Cada um oferece aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Quem faz o mal é porque só tem mal a oferecer. Se nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, o que nós temos a oferecer? O fruto do Espírito. Paz, nós temos a oferecer o gozo, nós temos a oferecer a alegria, nós temos a oferecer a felicidade, nós temos a oferecer a pregação genuína do Evangelho, que diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Nós temos a oferecer o caminho para a salvação. É o que nós temos a oferecer. Então, não utilize o erro dos outros como justificativa para os seus erros. Além disso, nós vemos o quê? Deixando aqui para a nossa reflexão em Mateus 23, verso 12, que diz: o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É outra lição que nós extraímos, outro alerta que nós extraímos da mensagem de Obadias. Deixa Deus te exaltar. Não queira você se colocar numa posição. Porque quando Deus te exaltar, quem é que vai te humilhar? Agora, quando nós nos colocamos numa posição que não foi Deus quem nos colocou, aí a coisa muda de figura. Não queira você se colocar numa posição que não foi Deus que te colocou. Seja submisso, seja obediente ao Senhor. Deixa Ele te exaltar. Na hora certa, no momento certo, Deus vai te exaltar. Porque Ele é aquele que exalta o humilhado e abate o soberbo. E
Finalizando, extraindo esses alertas aqui, alguns, obviamente, alertas dessa mensagem do livro de Obadias, nós vemos que a vingança pertence ao Senhor. A vingança de Deus é fundamentada na justiça divina. E a vingança do homem é fundamentada simplesmente na emoção, no revanchismo. Por isso, a vingança do Senhor é justa. E a vingança do homem é apenas um revanchismo e longe, muito longe de ser justa e de ser a verdadeira justiça. Irmãos, deixa Deus fazer justiça por você. Não queira você se vingar de ninguém. A vingança pertence ao Senhor. Deixa Deus cuidar. A melhor coisa, entrega nas mãos do Senhor, que na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer o que tem que ser feito. Amém, meus irmãos? E aqui nós conseguimos concluir esse tópico e aprendemos que a mensagem do profeta Obadias é um desafio para todos que arrogam para si a reparação das injustiças sofridas. Não queira você fazer justiça com as próprias mãos. Entrega nas mãos de Deus, porque Ele sabe perfeitamente o que faz e sabe como agir e sabe a hora de agir. Tudo que Deus faz é perfeito. E diante disso, nós conseguimos, irmãos, acredito que discorrer os objetivos dessa nossa lição, que foram mostrar o cenário da mensagem de Obadias, destacar o pecado do povo de Edom e apresentar lições de Obadias para os dias de hoje. E conseguimos concluir a nossa lição. E para você que está com a nossa revista, pode ler comigo, que o orgulho e a altivez, vistos e denunciados pelo profeta Obadias em Edom, são como uma semente nos corações dos homens. Quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, mais esta semente terrível cresce e vai dominando completamente a vida, levando a um caminho de destruição, como ocorreu aos edomitas, que alimenta tanto isso no seu coração que não havia mais espaço para arrependimento, e veio o juízo do Senhor sobre eles. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final desse breve estudo e eu quero de antemão deixar aqui à disposição dos irmãos também o meu e-mail, caso os irmãos tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para mandar e-mail. Caso tenham dificuldade para mandar e-mail, pode mandar direct também, está o endereço do meu Instagram, @LeoSouzaOficial. Podem mandar mensagem lá, a gente vai estar assessorando os irmãos, auxiliando naquilo que estiver, obviamente, ao nosso alcance, auxiliar, e aquilo que a gente não souber, a gente vai também pesquisar para conseguir auxiliar os irmãos da melhor maneira. E como nós costumamos encerrar as nossas aulas, o nosso desejo é que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe grandemente. E muito obrigado, irmãos, por estar juntamente conosco, estudando a maravilhosa palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe.